Quem serão os atormentados pelo século dos séculos? O que o Apocalipse diz sobre a condenação dos ímpios? Quer saber? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje vamos falar sobre algumas expressões bem estranhas no Apocalipse, né? Esse século por século, século dos séculos, né? É uma expressão muito forte e deve ser levado em consideração. Mas antes disso, quero convidar você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal. A maioria das visualizações do canal são por pessoas que não são inscritas. Se você é uma delas que tem acompanhado o nosso trabalho, então aí curte o nosso vídeo, se inscreva no canal. E quero convidar você para nos seguir lá no @Cecilio7 no Instagram. Nós já passamos de 7.000 seguidores lá no Instagram e eu tenho feito ali uma interatividade muito boa e saudável com meus seguidores, meus amigos. Tenho respondido várias perguntas e tenho compartilhado coisas do meu dia a dia. Então nos segue lá e aproveita, entra lá no perfil no @Cecilio7 e vai lá e curte o post do sorteio. Nós estamos fazendo um sorteio do podcast Minuto Profético do livro do Dr. Rodrigo Silva, O Ceticismo da Fé. Esse livro que está aparecendo aí na tela para você. Se você quer participar, é fácil. Tem que ir lá no Instagram, entra lá no perfil, no meu perfil, e procure a foto do sorteio. Mesmo se for um repost, né, você pode curtir lá, tá? E marcar 2 amigos. Se os seus 2 amigos estiverem seguindo o perfil e curtirem a foto, quando eu fizer o sorteio e você for sorteado, você leva para casa, né, o livro O Ceticismo da Fé do Dr. Rodrigo Silva, e também os seus amigos podem ganhar, cada um deles, o livro, ok? E, claro, né, ouçam nossos podcasts, o podcast Minuto Profético. Já chegamos à marca de 40 episódios, né? E agora nós teremos aí o lançamento de mais um episódio falando sobre o santuário, a casa de Deus. Então, gente, tem muita coisa sendo produzida aqui. E eu tenho postado aqui também o podcast no contexto da lição da Escola Sabatina Jovem dos Adventistas. Então, toda semana, sempre segunda, no máximo quarta-feira, já tem aqui o podcast em vídeo no canal. E também toda quinta-feira eu coloco aqui uma mensagem, né, uma série. Terminei agora uma série chamada Série Disciplinas Espirituais. São 16 episódios nos ensinando no desenvolvimento da nossa fé, da nossa piedade. Se você ainda não assistiu, confere lá que é muito interessante. E agora comecei uma nova série falando sobre relacionamento familiar. E o primeiro episódio foi muito legal. Se você não assistiu, é só ir lá na playlist aqui no canal. E a playlist chama Construindo um Lar Feliz. Eu tenho certeza que vai te ajudar, vai te abençoar esse conhecimento, né, de como nos relacionarmos no âmbito familiar. Ok, gente? Mas agora então vamos para esse assunto que é um assunto muito interessante. Como entender a expressão do século dos séculos, pelo século dos séculos, né? É uma expressão muito forte e muitas vezes usada no Apocalipse. Então, vamos lá. A expressão ou a palavra em grego aion é repetida no Apocalipse 13 vezes, tá? 9 vezes se refere a quando os santos, os seres celestiais, estão adorando e Deus recebe adoração pelos séculos dos séculos, certo? Outra vez aparece em relação a que os santos, a recompensa dos santos que será pelo século dos séculos. Mas existem 3 vezes que aparece que é em relação aos ímpios, aos que serão condenados, e diz lá que eles sofrerão pelo século dos séculos. E essas 3 passagens é que nós vamos analisar agora. O primeiro texto está lá em Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 10. Vou reduzir aqui o texto, tá? E diz assim, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos. Olha aí.
Agora vamos para o segundo texto, tá? Vou também dar uma reduzida aqui no texto para não ficar muito grande, mas você pode conferir lá na tua Bíblia, tá? Está em Apocalipse capítulo 19, verso 3. Diz o seguinte: segunda vez disseram, aleluia, e a fumaça sobe pelo século dos séculos. Olha lá. Vamos então para a terceira vez e o contexto em que aparece esse pelo século dos séculos, tá? Está lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 9, que diz o seguinte: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Perceba, gente, é uma expressão muitas vezes usada pelo apóstolo João, tá? É a palavrinha aion, né, de eternidade, e nós precisamos ver em que outros momentos na Bíblia aparece esta palavrinha. Vamos lá então? No Antigo Testamento aparece várias vezes, né, essa referência, essa correspondência de palavra, né? No grego aion, no hebraico é olam. Tá certo? Mas eu vou usar aqui só o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento tem vários textos, mas eu quero usar um contexto mais próximo, tá? Quando você vai lá para Filemão, capítulo 1, verso 15, diz o seguinte: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Ali Paulo está fazendo um pedido, né, para que a pessoa receba esse escravo de volta, né, e que o receba para sempre. Mas aí fica a pergunta, né? Como assim para sempre? A pessoa ia perdoar o escravo, receber ele de volta, né, para sempre? Ou até que dure a sua vida? O que eu estou querendo dizer aqui para você? Né? Que a palavra aion, ela tem o significado de eternidade, pelo século dos séculos, né, para sempre. Mas você tem que entender que está ligado, essa palavra, quando estiver ligado a um objeto finito, ela não se torna eterna. Filemão, ele não recebeu Onésio para sempre, porque eles já morreram. Mas a palavra aion aparece aí no texto, né? O para sempre. Então, quando essa palavra estiver ligado para algo finito, é tipo o eterno até que dure. Vou explicar melhor com outro texto. Nós vamos ler agora Hebreus capítulo 5, verso 6. Diz o seguinte: como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, a palavrinha aion, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui o autor de Hebreus está falando que Jesus, ele tem um sacerdote para sempre, um sacerdócio, né? Ele tem para sempre. Mas nós sabemos que Jesus, haverá um momento na história, né, que ele não será mais sacerdote. Por quê? Porque o pecado será destruído e não precisaremos mais desse intercessor, entende? Então esse trabalho de intercessão que Jesus faz hoje por nós, ele terá um fim. Que fim? Quando o pecado será destruído. Estão percebendo? Esse aion, o para sempre, está ligado a esse trabalho, a esse ministério de Jesus. Mas esse ministério de Jesus haverá um momento que terá um fim. Então é um eterno, o para sempre, até que dure. Vamos para outro texto. Esse é um texto muito forte, está lá em Judas capítulo 1, verso 7. Diz o seguinte: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. O eterno aí é a palavrinha aion. Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor, elas foram destruídas, né? Só que interessante, não estão queimando até hoje. Porque a matéria que foi destruída, foi consumida pelo fogo, né? O fogo devorador ali, ele não está queimando até hoje. Ele queimou até que existia matéria, depois não existiu mais. É que as consequências, né, elas são eternas, não que as cidades lá estão queimando. Estão percebendo? Então eu vou tentar de alguma forma resumir alguns pontos importantes para a gente compreender essa expressão de Apocalipse, a palavrinha aion. Primeiro a gente tem que entender que estes textos que eu li aqui, a palavra aion sempre está subordinada ao evento ou à matéria, né? Então, se está ligado à matéria,
essa matéria, se ela for finita, então o eterno não é eterno, né, de duração, mas é o período até que exista esta matéria. Entende? Se o aion está ligado a um corpo finito, né, pessoas, né, o corpo, então chegará um momento que o fogo devorador, né, que aparece lá em Apocalipse capítulo 20, ele vai consumir as pessoas, consumir os ímpios, e os ímpios não poderão ficar pegando fogo, né? Interessante que a fumaça que aparece, não sei se vocês já perceberam isso, mas a fumaça sempre aparece logo depois que o fogo acaba. Mas tem fumaça enquanto existe fogo. Mas naturalmente, quando você apaga o fogo, o que sobra apenas são cinzas e a fumaça. Tá? Essa fumaça é símbolo de uma consequência eterna. Só existe fumaça, mas não existe matéria. Estão entendendo? Outro ponto importante. A segunda morte pelo lago de fogo, descrita lá em Apocalipse capítulo 20, esta morte é destinada para os ímpios. E quem for jogado lá no lago de fogo e enxofre, ele sofrerá um tormento, ok, claro. Mas interessante que após esse tormento, não existe mais matéria, não existe mais vida. Porque veja, para você sentir tormento, você precisa estar vivo, né? A pessoa que está viva, diz a Bíblia, ela sabe das coisas, mas quem está morta não sabe de nada, não tem sentimentos, né? Então vamos lá. Quem vai receber a vida eterna? São aqueles que aceitaram a graça, aceitaram Cristo, o senhorio de Cristo. Quem vai receber a morte eterna, a segunda morte, o lago de fogo? São aqueles que rejeitaram a graça. Então veja, aqueles que têm vida eterna são os salvos. Eles terão sentimentos de alegria, eles vão viver a alegria da eternidade. Agora, os mortos, né, que é o contrário dos vivos, não sentem nada. Então, para que eles se sintam atormentados, eles precisam ter vida. Entende? Então, quem recebe a imortalidade são os salvos, não os mortos, que estarão mortos pela eternidade, vivendo no tormento. É muito contraditório. Perceba que após o fogo devorador ter consumido os ímpios, o que vai sobrar é apenas uma fumaça, porque a matéria não existe. Eles não terão vida eterna de sofrimento. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala de uma segunda morte, uma inexistência. Pela eternidade, eles não existirão mais. Então a expressão aion, que aparece aqui ligada aos ímpios, é uma expressão que é o eterno enquanto dure. Enquanto existir matéria, haverá o tormento. Terminou a matéria, só tem fumaça, cinzas. E lembrando que após essa destruição, esta terra será restaurada para a habitação dos santos. E para fechar esse assunto, queria ler Mateus capítulo 10, verso 28, que diz o seguinte: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E aqui você vê claramente Jesus dizendo o seguinte, que Deus ele tem todo o poder para destruir, perecer, aniquilar o corpo e o fôlego de vida, né? A alma e o corpo. Então, aqueles que foram lançados no lago de fogo, eles vão ser aniquilados, destruídos, vão perecer, vão se destruir. Não vai ficar ali queimando eternamente pelo século dos séculos. Então veja, voltando ao raciocínio primário aqui. Quando aparece a palavra aion, a expressão para sempre, eterno, pelo século dos séculos, se estiver ligado a Deus, aí sim, porque Deus é eterno. Né? A adoração a Deus, como aparece 9 vezes, como nós falamos aqui em Apocalipse. Então esses efeitos são eternos, porque Deus é eterno e os fiéis terão a eternidade. Percebe? Quando essa palavra está ligado a algo finito, quer seja um ministério, quer seja uma destruição, é eterno enquanto dure. Perceberam? Então veja, esse texto aqui não está falando, esses textos não falam sobre imortalidade da alma. Eu não consigo ver os salvos vivendo pela eternidade
e os ímpios sofrendo pela eternidade. Não condiz com o Deus que eu creio. Haverá sim um tormento, haverá sim uma destruição, mas haverá um momento que vai cessar tudo. O mal será destruído. Diz que Deus ele enxugará dos olhos toda lágrima dos salvos, né? Não existirão mais tormento, pranto, morte ou dor, diz o texto, né? Alguns podem dizer isso, mas isso vai existir somente para os salvos, não para os perdidos. Mas é incoerente, porque os mortos eles estarão destruídos, aniquilados. Se você pensa diferente, eu até respeito, mas eu gostaria de saber de você nos comentários, né? Coloque aqui algo que dê base para que as pessoas, nós creiamos, né? Que haverá um tormento eterno. Até entendo que alguns digam o seguinte: as pessoas sofrerão eternamente porque feriram um Deus eterno. Mas veja, gente, existe uma diferença entre ficar sofrendo eternamente do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a pessoa morrerá e ela não existirá mais pelos séculos dos séculos. Ela não terá mais vida, entende? Vida é o contrário de morte. Não tem como um morto ficar sofrendo, porque um morto precisa ter sentimentos, precisa ter raciocínio, precisa ter consciência. E eu não vejo a Bíblia dizer que haverá um tormento para pessoas conscientes dos seus pecados pela eternidade da eternidade. É muito incoerente. Mas se você pensa diferente, coloca aqui nos comentários e vamos juntos, dialogando, crescendo em conhecimento. Bom, gente, esse é o vídeo dessa semana. Espero ter ajudado vocês a compreender um pouco, né? A pensar um pouco diferente. Bom, vou ficando por aqui. Agradeço a sua companhia. Quero mostrar uma novidade do Minuto Profético. Olha só. Estou usando aqui uma camiseta, é apenas um protótipo, né? Logo logo eu quero fazer algumas camisetas para comemorar nossos 30 mil inscritos do canal. Então quando chegarmos a 30 mil, espero logo logo, eu vou aí sortear, vou dar um jeito aí de fazer um sorteio para mandar para vocês essa camisa aqui, ó. Minuto Profético. Eu até mandei fazer, mas ficou grande, né? Porque eu emagreci, né? Tá vendo, né? Mas tudo bem. Gente, um abraço, muito obrigado pela companhia. Se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe para os seus amigos e, se Deus quiser, semana que vem estamos aqui de novo, tá bom? E não se esqueçam, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente!